para a gente falar em política. E quem está na linha, uma pessoa experiente na política sergipana e nacional. Gentilmente atende aí o convite da nossa produção para participar do nosso Jornal da Fã de hoje. É o ex-vice-prefeito, ex-deputado federal José Carlos Machado, engenheiro, enfim, uma pessoa bastante qualificada, um currículo imenso. A gente dá para declinar todo o currículo do Machado, mas agradecendo desde já a participação hoje comigo, o Jornal da Fã. Machado, na apresentação. Muito obrigada, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Magda. É uma satisfação enorme, viu? Retornar a esse programa e hoje de uma forma muito especial, né? Comandado por você. Cumprimentar todo o pessoal da produção, o Gabriel de Jesus está aí ao seu lado, de forma muito especial aos seus ouvintes, aos ouvintes da Fã FM e do programa Jornal da Fã, e me colocar às suas ordens. Muitíssimo obrigada. E você que é nosso ouvinte pode participar também aqui dessa entrevista, mandando mensagens também, o áudio, o texto, no 99844-9970, 9844-9970, ou até para o meu pessoal, o 9971-2714. Bom, Machado, não tem como, pela sua experiência política, né, só um pitaquinho a respeito desse assunto tão polêmico. Ouviu aí, com certeza, os áudios, né, dos nossos ouvintes, o assunto desde ontem, esse indulto. E a informação que você se filia ao PL, partido do presidente da República, Bolsonaro. Não é por estar no mesmo partido que significa que está aí comungando de tudo ou assinando embaixo tudo que é feito até por agora, quer queira, quer não, o maior filiado mais importante do partido. Como é que você analisa isso, hein? Esse foi um tiro no pé, isso pode repercutir, já está repercutindo negativamente até para o presidente e até mesmo para o partido, Machado? Olha, o direito brasileiro é profundamente complicado, né? Eu brinco até de que talvez seja o único direito no mundo, porque tem regras do direito e vigoram no mundo todo, né? Eu acho que falta um pouco no direito brasileiro a introdução de uma certa dose de lógica nas decisões, né? Eu brinco, às vezes, conversando com ilustres advogados sergipanos, de que você pede uma opinião de 10 especialistas sobre o mesmo assunto. São 10 opiniões diferentes. Uhum. E o mais grave é que quem ouve acha que todos os 10 têm razão. É uma coisa extremamente complicada. Esse indulto, isso vai gerar consequências, né? Isso, sim, acredito que vai acelerar esse processo de conflito quase que permanente entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Opiniões diversas, né? Sim. Tem juristas que acham que Bolsonaro agiu de forma correta e tem juristas, inclusive ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, que acham que a decisão do Bolsonaro foi equivocada. Eu entendo, não sou especialista, mas eu acho que o indulto antes do transitado e julgado é uma coisa meio complicada, né? Sim. Aí vem e o indulto vai atingir só a pena de prisão, o torna inelegível. O torna elegível é uma coisa complicada, não é? Agora, o Bolsonaro não é burro, né? Ele sabe que ao adotar esse caminho, ele agrada de uma forma acentuada o seu eleitorado. Com certeza. Bolsonaristas convictos, né? Sim. Mas eu acho que o momento que nós atravessamos, viu, Magna, é tão complicado. Nós temos tantos assuntos mais graves para tratar e, lamentavelmente, a classe política não prioriza aquilo que teria que ser priorizado. Nós, lamentavelmente, eu digo isso porque eu me incluo na classe política, perdemos a capacidade de dar bons exemplos. Essa celeuma, o presidente pode fazer o indulto, não pode. Claro que se o Poder Legislativo tivesse antecipado, né, o que estão querendo fazer agora, trazer para si, trazer para o Poder Legislativo essa decisão, né,
de condenar ou não condenar um deputado no exercício do mandato. Aí diz que a coisa começa a tramitar agora. Então é complicado. Eu não sei se Bolsonaro está certo, se Bolsonaro está errado, porque não sou um especialista. Agora, acho que, sobretudo, a classe política deveria estar tratando, sabe de quê? Sim. Aquilo que afeta, sobretudo, os mais pobres do Brasil. Sabe quantos Perfeito. brasileiros desempregados? 10 ou 12 milhões de brasileiros desempregados. Ninguém fala sobre isso. Quando fala pouco. Aqui em Sergipe são quase 130 mil sergipanos desempregados. E mais da metade, aí o que é grave, mais da metade desses desempregados na faixa etária de 18 a 24 anos. Agora, Machado, diante disso, e infelizmente, e eu concordo nesse aspecto, que ficar nessa briga de braço, né, essa coisa, lamentavelmente, foi praticamente todo um governo muito tenso, de corda esticada, com o presidente Jair Bolsonaro, veio pandemia, e aí essa briga com o Supremo, problemas com o Congresso, e lamentavelmente problemas como este, questões como essa, que afetam diretamente o povo brasileiro, infelizmente acabam não sendo discutidos, como o senhor mesmo bem aqui acaba citando, desemprego, e com a pandemia isso se acentuou mais ainda. Então, precisamos de solução para isso. O país afundando numa inflação que já assusta, o poder aquisitivo lá embaixo, briga, um problema sério com combustível. Nós temos aí um gás de cozinha que você batalhou tanto quando esteve lá no Congresso Nacional, para que a gente pudesse, né, ter o desconto daquele resíduo. Isso não avançou, porque, claro, afetou outros interesses. Enfim, são inúmeras questões importantes que precisam de solução. É isso que está fazendo com que o senhor retorne a disputar aí um cargo eletivo, e aí será federal, será estadual? Isso já está sacramentado e decidido? Olha, Magda, você tocou num assunto, me permita, porque quando eu me referi aos desempregados, o próximo passo seria fazer uma referência àqueles milhões de brasileiros que ganham até 2 salários mínimos, né? E está tendo os seus vencimentos, os seus salários corroídos pela inflação. Não é? Você falou do gás de cozinha, 130 a 140 reais o botijão de gás de cozinha, né? E o que foi que o ministro da Economia disse ao assumir no início do governo de Bolsonaro? Que ia criar meios para reduzir o preço do gás de cozinha pela metade. Aconteceu exatamente o contrário. Eu passei 8 anos no Congresso tentando mudar essa logística de comercialização do gás de cozinha, com o intuito que era reduzir o preço do gás de cozinha, mas não consegui, porque o lobby dessas distribuidoras de combustível, quando eu falo combustível, do gás de cozinha está entre eles, né? É um lobby fortíssimo e não acontece absolutamente nada. O presidente da Agência Nacional de Petróleo chegou a anunciar e, por ordem do presidente da República, estava estudando a possibilidade da venda fracionada do gás. O botijão hoje quanto custa? 130 reais. Se você tiver 100 reais, você não compra. Você não tem acesso ao gás. Aí você vai fazer o quê? Você vai cozinhar como? Com o resto de madeira? Se você está aqui, se você mora numa região urbanizada, você não vai ter acesso a essa sobra de madeira. Então é um negócio complicado. A gente fica discutindo induto, fica discutindo fundo partidário, né? É um excessivo número de partidos funcionando nesse Brasil. Isso complica tudo. Eu tenho a intenção de retornar ao processo político com o exercício do mandato para continuar lutando pelo meu Estado. Tem algumas questões aqui que prevalecem em Sergipe, que me incomoda. Quando você me telefonou, eu estava ouvindo um ouvinte afirmar o seguinte: essa duplicação não termina. Eu acho que ele estava se referindo à duplicação da BR-101. Sim. É coisa simples. Eu não consigo entender uma obra que se arrasta há mais de 20 anos. No governo de Bolsonaro, algumas coisas estão acontecendo, mas os fatos, da forma como são colocados, me levam a pensar que essa obra de conclusão da BR-101 no trecho norte vai levar pelo menos mais 4 ou 5 anos. Meu Deus do céu, isso é assustador.
Quais são os números que eu disponho? É que precisa de 200 a 300 milhões de reais para se concluir a obra. Se todo ano se coloca 30 ou 40 milhões no orçamento, se você dividir 300 por 40, vai dar 6 ou 7 anos, não é isso? Uhum. Agora, não tem sentido uma coisa dessa. Uma ação coordenada do governador com a bancada resolvia isso em um ano. Você sabe quantos parlamentares de Sergipe, os 11 parlamentares de Sergipe, têm disponível para trazer para o Estado através de emendas, as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de relator. Você somar, sim, dá quase 800 milhões de reais. É questão, então, de prioridade, não seria isso? Machado, de união, né? De não ficar disputando. É distinguir o que é importante e o que é fundamental. Sim. A duplicação dessa obra é fundamental? Agora, a bancada, lamentavelmente, não entende dessa forma. Não, a obra é federal e a obrigação é do governo. E aí fica difícil. Em Alagoas terminou. Terminou, sabe por quê? Porque a bancada federal ajudou o governo. Uhum. Na Bahia está andando de uma forma acentuada, porque a bancada federal se somou ao governo federal. Agora, o que falta, governo, então? Vai andar 10, 12 anos. E o que falta, então, à bancada, pela sua experiência, nesse sentido, para ver essa união? É alguém que coordene esse processo? O que é isso? Eu já tentei, Magna, falar com o Bolso Costa, que é o coordenador. Sim. Não ouvi dele. Ele se dispõe, não é? Mas as dificuldades, acham que a obra é federal, a obrigação é do governo federal. Meu Deus do céu. Então, isso incomoda. Aí vai se arrastar aí a vida inteira. Olha, nós estamos falando do trecho norte e o trecho sul, distância até Cristinápolis, não é? Uhum. Nem se fala, não é? Outra coisa, o trecho da BR-235 ligando Aracaju e Itabaiana, ou se pensa na duplicação dessa BR, ou daqui a 2 anos, 3 anos, você não vai conseguir andar, não é? E outras coisas menores, como a obra que tem ali na Escola Técnica Federal, na antiga Avenida Canal. Sim, na Gentil Tavares, Começou tem 8 ou 10 anos. Vergonhoso. Pronta, vai propiciar a matrícula de pelo menos 1.000 novos alunos do Instituto Federal de Sergipe, alunos de classe média baixa. Né? Uhum. Concursos técnicos e profissionalizantes tão necessários para o desenvolvimento do Estado, né? Não enxergam isso. Pegam 700 milhões de reais por ano e distribuem na pavimentação de acessos a povoados que não tem nem trânsito, nem tráfego. Uhum. Aí distribuindo equipamentos agrícolas. Tudo bem, isso é importante, mas precisa nascer, né? Dentro dessa bancada, uma figura, eu acho que essa figura necessariamente pode ser o governador do estado. Aí falando nisso, Machado, me permita, até desculpe até ele atropelando um pouquinho, é por conta do nosso tempo, nosso horário agora de programa, ele está mais curtinho. E aí me pergunto para a gente otimizar bem esse nosso bate-papo, porque quando o senhor cita que aí precisa de uma figura importante, né, no governo para poder coordenar isso, né, desse diálogo, enfim. Nós estamos, claro, né, finalizando o governo do Belivaldo Chagas, vem aí uma escolha. Então, esse processo de escolha, o senhor está num partido, o senhor foi praticamente uma figura que criou o DEM, que era antes PFL, passou para DEM, e aí depois veio-se a possibilidade, se juntou, virou União Brasil nessa fusão, e o senhor não viu que, pelo visto, não tinha mais condição de permanecer, e está agora no PL, onde tem aí um nome que nas pesquisas, segundo pesquisas são colocadas, o Valmir de Francisquinho está muito bem cotado. Ele seria esse nome a, de repente, ter essa condição de coordenar? O senhor acha que ele vai realmente confirmar a pré-candidatura ao governo do Estado dia 2 de maio, como está sendo aí ventilado em algumas colunas sociais? Seria esse nome? É esse o nome que o senhor também defende? Essa força vem de Itabaiana? Eu espero que sim. Os 2 mandatos dele em Itabaiana demonstram claramente isso. Ele assumiu uma prefeitura em extremas dificuldades, né? E foi capaz de recuperar as finanças do município, né? E demonstrar que, com capacidade, desprendimento e elevado espírito público, fazer uma administração revolucionária, né?
Eu acho que o Valmir tem um estilo muito parecido com o do ex-governador João Alves. É empreendedor, né? Gosta de realizar, está sempre à frente do que pretende fazer, né? Ele se coloca como pré-candidato ao governo do Estado. Eu estou quase que consciente de que ele, na próxima semana, nos próximos dias, vai lançar-se como candidato, né? E é uma nova expectativa para o Estado, né? Eu me lembro que em 82, na campanha, da campanha que levou João Alves ao exercício do primeiro mandato, nós estivemos em Itabaiana, visitando um projeto de irrigação administrado pelo DENOX. Quando saímos, João Alves disse: olha, Machado, se eu ganhar o governo, nós vamos ter que repetir isso em alguns pontos de Sergipe, onde for possível. Então, ele me disse isso, né? Ganhou o governo, algumas obras de irrigação no estado foram construídas, espelhantes naturalmente daquele exemplo de Itabaiana, né? Então, João, no primeiro governo, espelhou-se muito nos exemplos que aconteceram no município de Itabaiana. Então, eu acredito que essa coisa pode se repetir. Valmir deve lançar sua candidatura ao governo. Se eleito, né, ele pode se espelhar na forma como ele administrou a prefeitura de Itabaiana durante os 2 mandatos. Eu acho que ele teria todas as condições de coordenar um trabalho junto a essa bancada federal para que realmente esses recursos, que não são poucos, 800 milhões é quase que o triplo do que o governo do Estado dispõe no orçamento para investimentos. Sim, com certeza. Então, Machado, é um volume fabuloso. Agora, eu acho que isso teria que ser priorizado, né, pensando naquilo que é fundamental para o Estado. Eu falei aqui BR-101, falei BR-235, Escola Técnica Federal, mas nós temos uma obra que nós não podemos esquecer, né? Que é a nossa segurança hídrica, é o canal do Xingó. E já vieram ministros de Bolsonaro aqui, já vieram ministros de Dilma, ministros de Lula. Não, as obras, e até agora não aconteceu. É verdade, é sempre a história das intenções e projetos. Mas voltando ao Valmir de Francisquinho, o senhor está participando desse processo, enfim, ele deverá anunciar essa pré-candidatura, mas em uma formação aí de uma chapa tem que ser um nome aí forte, até também como vice. O senhor tem acompanhado esses bastidores, essas conversas? Tem que ser uma mulher ou não, ou tem que vir... Eu tenho conversado, sobretudo, mais com o Valmir. Sim. Né? E ele sempre está ao lado do seu companheiro, o prefeito Adailton. Eu conversei recentemente com o presidente do partido, o Edivan Amorim, tenho conversado com prováveis candidatos a deputado federal. Está todo mundo entusiasmado. Agora é uma decisão que só depende dele, né? Uhum. Aí quando você cobra disso dele, ele diz: não depende só de mim, depende do grupo, né? Depende da direção nacional do partido, mas na minha avaliação a coisa está andando bem, né? E a expectativa que eu tenho é que nos próximos dias ele deve lançar sua candidatura. Aí, naturalmente que essas conversações para a formação da chapa devem ser coordenadas por ele, né? Naturalmente subsidiada por algumas pessoas da sua confiança. Fala-se da possibilidade do ex-senador Eduardo Amorim participar da chapa, fala-se da possibilidade da Emília Correia também participar da chapa, fala-se da possibilidade da Daniela Garcia também participar da chapa. Então, tudo isso são expectativas, mas a coisa, naturalmente, para se definir, terá que ter uma definição prévia, que é a pré-candidatura ou não do Valmir ao governo do Estado. Sim. Agora, Machado, para a gente encerrar, até falando em encerramento, a gente tem aqui a informação que chega para a gente agora na redação, aqui para a produção, um acidente no cruzamento ali da Avenida Augusto Franco com a Francisco Del Montes. É um local, inclusive, semaforizado, mas é impressionante, já está virando até um cemitério de carcassinhas de carro, porque fica lá resto de retrovisor, para-choque e tudo mais. É impressionante. Daqui a pouquinho a gente tem mais informações sobre esse acidente. Obrigada ao Léo, que mandou essa informação para a gente. Machado, para a gente encerrar, a sua saída do DEM União Brasil foi por desconforto mesmo? Você viu que não tinha espaço? Você não concordou depois de ter, claro, um partido histórico como o DEM, essa fusão? Isso já foi superado? O porquê da sua saída? Enfim, para a gente finalizar, e eu já lhe agradecendo aqui a entrevista. Magda, você não pode fazer política olhando para trás, né?
Quando eu assumi o compromisso de reestruturar os democratas em Sergipe, eu tinha previamente acordado com o presidente nacional dos democratas, o ex-prefeito Assemineto, de que eu seria candidato a deputado federal. Depois disso vieram a proibição das coligações, né? Sim. Depois veio a fusão. E depois da fusão, depois da proibição das coligações, eu cheguei à conclusão que uma candidatura a deputado federal seria muito difícil. E hoje, em conversas, sobretudo com Valmir e Francisquinho, né, existe uma possibilidade, eu coloquei meu nome à disposição do partido, existe uma possibilidade de eu pensar, a possibilidade, eu já estou pensando numa provável candidatura a deputado estadual. Então está tudo ainda dependendo, né, de Valmir confirmar ou não, e eu espero que ele confirme a sua pré-candidatura ao governo do Estado. Se você perguntar hoje, você é candidato aqui? Isso. Eu penso em ser candidato a deputado estadual, porque uma série de coisas, essas legislações que são mudadas quase que de eleição para eleição, dificultaram principalmente a eleição para deputado federal, e a conclusão que eu cheguei é que tudo isso é para favorecer aqueles que têm, sobretudo, mandato. Criaram um fundo partidário, você sabe, quase 6 bilhões de reais, Sim, não é isso? uma vergonha. E não, é para democratizar o processo eleitoral, não democratiza nada, porque mais de 80% desse dinheiro vai sabe para quem? Sim. Aqueles que têm mandato e estão tentando a reeleição. 6 bilhões, Kátia. Eu tomei notícia semana passada que foi inaugurado um conjunto aí em Socorro com 1.000 unidades habitacionais. Isso. E a construção dessas 1.000 unidades habitacionais custou 70 milhões de reais. 6 bilhões que a classe política vai ter direito a gastar em 45 dias, daria para construir 85 conjuntos iguais a esse que foi construído e inaugurado recentemente em Socorro. Sim. Daria para abrigar, sabe quantas pessoas, Kátia? Magna. 85 vezes 4, Magna, 85 vezes 4, 350 mil pessoas. Meu Deus, Mais da metade da população de Aracaju. Uhum. Então, esse fundo partidário daria para construir mais um conjunto com quase 80 mil unidades habitacionais. Impressionante mais mesmo. da metade do que existe em Aracaju. Então, é um negócio complicado. Então, isso me obrigou a pensar, e hoje eu estou trabalhando junto aos amigos, né, junto às lideranças do partido, um projeto para tentar viabilizar uma candidatura e uma eleição a deputado estadual. Não, Zé. Bom, eu quero lhe agradecer, ex-deputado José Carlos Machado. É sempre uma satisfação tê-lo aqui no programa, entrevistá-lo, a gente aprende muito. Pena que o tempo foi curto, porque tantos assuntos a serem abordados, ouvir sua opinião pela sua experiência política, mas com certeza no decorrer ainda dessa estrada, até de definições, voltaremos sim a conversar. Muitíssimo obrigada, tá, por estar aqui conosco no Jornal da Fã. Em breve voltaremos a conversar, com certeza. Muito obrigada e muito boa sorte também nesses projetos. Pelo trabalho. Forte abraço, minha querida. Um grande abraço, obrigada mesmo.